Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Orlecast. Hoje estamos aqui com um convidado super especial para trazer um tema que eu acredito que vocês vão gostar muito. Dr. Davi Liu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. É um prazer estar aqui com você, é uma honra. E para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, é um grande privilégio estar aqui para falar sobre um assunto tão interessante. Perfeito. Então, já para começar o nosso programa, gostaria que o Dr. Davi se apresentasse para quem está nos ouvindo. Bom, me chamo Davi Liu, eu sou médico oncologista. Nasci na China, vim para o Brasil quando eu tinha 4 anos e sou formado em medicina, clínica médica e oncologia na Escola Paulista de Medicina. Lá eu trabalho como preceptor, então eu formo os alunos, os residentes, dou aula para o pessoal. Minha vida é muito focada em educação. Tenho cerca de 10 livros publicados na área de educação médica e tenho meu consultório, onde eu atuo tanto na assistência quanto em segunda opinião para os meus pacientes, sejam oncológicos ou não oncológicos. Uau! Nossa, que currículo, parabéns! Bom, e a gente vai falar sobre um tema super interessante que é microbiota intestinal. E aí, para começar já a conversa, um oncologista falando de microbiota, como que isso se dá? Nossa, essa é uma história que eu acho que é muito interessante porque eu acabei caindo de paraquedas no mundo da microbiota há mais ou menos uns 10 anos. Tudo começou quando nós estávamos tentando tratar um paciente de melanoma que havia progredido para a primeira linha de imunoterapia e ele não tinha nenhuma mutação ativável. Na busca de tentar encontrar alguma estratégia, algum tratamento que pudesse fazer sentido para aquele paciente, a gente se deparou com um grupo de Israel, que na ocasião havia feito um estudo com 10 pacientes e eles transplantaram fezes de um paciente para outro paciente. Eram 3 doadores e a taxa de resposta era 30%, ou seja, tinha uma chance em 3 de dar certo para voltar a funcionar a imunoterapia, que na época era uma das melhores ferramentas que a gente tinha para o melanoma. O ponto mais peculiar é que desses 3 doadores, 2 tiveram taxa zerado e 1 teve taxa total. Um dos doadores de fezes, todos os pacientes que receberam o cocô desse doador responderam, voltaram a responder à imunoterapia. Foi aí que a gente começou a se aprofundar nessa história de imunoterapia e microbiota. Tá, então assim, transplante de fezes. Como que isso acontece na prática? No passado, o transplante de fezes não é uma novidade na medicina. No passado, o transplante de fezes acontecia principalmente para tratamento de algumas doenças. Colite pseudomembranosa, pacientes que tinham usado muito antibiótico e ficava com aquela diarreia crônica. E uma das últimas linhas de tratamento era pegar fezes de um indivíduo saudável, fezes mesmo, passava por um processamento, uma filtragem e era injetado através de uma endoscopia ou colonoscopia no intestino desse indivíduo. Os pacientes melhoravam. E observou-se que aqueles que melhoravam, eles tinham algumas mudanças que não eram só a melhora da diarreia. Eles começaram a melhorar de alguns fatores inflamatórios, eles começaram a melhorar de alguns fatores metabólicos, eles começavam, às vezes, o paciente tinha algum tipo de parkinsonismo, doença neurológica, passava a mudar esse comportamento. Então a gente passou a entender que existe alguma questão imunomoduladora, inflamatória, alguma questão imune no cocô daquele indivíduo que doa e isso muda o metabolismo daquele que recebe. Então na oncologia começou-se a observar que o transplante de fezes, e hoje a gente não faz mais transplante de fezes, mas que o transplante de fezes poderia agir sobre resposta imune contra o câncer. E a ideia por trás disso seria qual, desse transplante de fezes? No começo, a gente não sabia muito bem o que tinha. Então, a gente sabe que quando o indivíduo está doente, ele tem um ecossistema intestinal que está em desequilíbrio. Imagina um ecossistema, um planeta, o planeta Terra, o nosso planeta, a nossa casa, e a gente tem vários biomas. A gente pode ter o bioma da floresta amazônica, a gente pode ter o bioma do cerrado, cada um tem um bioma próprio. E hoje nós sabemos que dá para testar, dá para a gente sequenciar e a gente consegue tirar uma foto desse bioma, porque dependendo das espécies que estão lá, a gente consegue caracterizar uma desbiose, uma disrupção desse ecossistema. Quando a gente pensa em transplante de fezes, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que pegar uma amostra de ecossistema de um indivíduo saudável e transplantar. É como se caísse um meteoro com aquele ecossistema saudável no meio do solo e a gente torcer para que aquilo vingue, para que aquilo dê certo.
Hoje, o que nós fazemos em termos de, digamos, reflorestamento, não é verdade, de retomada do ecossistema, é justamente mapear o ecossistema desses indivíduos, identificar quais são as espécies mais relevantes e quais são as espécies patogênicas, o que causou esse desequilíbrio, para a gente tentar reflorestar, reativar e deixar mais saudável esse ecossistema. É como se essas fezes saudáveis ou esses micro-organismos eles competissem com o ambiente daquele indivíduo para tentar diminuir a população não saudável, seria isso? Exatamente, muito próximo disso, Dani. E um exemplo que a gente pode trazer da prática do dia a dia, né, é justamente comparando o reflorestamento com o manejo da microbiota, é muito parecido com uma floresta devastada. Digamos que a gente tenha o que era para ser uma floresta e está virando um deserto. Né? Qual que é a causa? Qual que é o problema? Né? Se a gente conseguir identificar as espécies marcadoras de saúde, se a gente conseguir identificar as espécies que estão gerando esse desmatamento, a gente sabe que a primeira coisa que a gente precisa fazer não é inserir novas espécies, não é verdade? Não adianta a gente colocar lá um tamanduá, um tatu, que ele não vai sobreviver. Então a primeira coisa, muitas vezes, é reformular o substrato, né? O solo, enriquecer o solo. Depois disso, a gente pode começar a inserir algumas matérias orgânicas que podem ter relação com a base da cadeia alimentar. No microbioma, no intestino, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é dar probiótico. Muito pelo contrário, isso é um grande erro. Muita gente acha que mudar o ecossistema intestinal é jogar espécies. A gente pode estar cometendo uma falácia. A gente está dando uma bactéria ou algum fungo que o paciente pode ser que não precise e cause até desbiose. Então, na prática, muitas vezes a gente identifica quais são os fatores. Claro que muitas vezes a gente pode dar probiótico, mas começa-se muitas vezes com fibras, com substrato. Se a gente quiser melhorar o jardim, a gente precisa trocar a terra, não é mesmo? Entendi. Tá, então, e aí uma questão, né? Todo paciente ele vai ter sintoma de desbiose nesses casos? Não necessariamente, mas a desbiose ela pode estar presente na maioria dos pacientes que estão doentes ou até saudáveis. Isso depende muito do que ele se alimenta, depende muito do clima, que é basicamente a saúde como um todo. E o grande desafio está na gente identificar se a desbiose é a causa ou é a consequência. E isso a gente consegue através de uma investigação clínica. A gente consegue saber se aquele paciente que está com a desbiose, se aquela desbiose causou câncer de intestino, por exemplo, que muitas vezes existem algumas bactérias que são marcadores de malignidade, né? Bacterióides frágeis, algumas outras proteobactérias, todas elas causam esse risco maior de inflamação, uma permeabilidade intestinal maior e, por consequência, uma maior infiltração dessas células. Muitas vezes, alguns pólipos que poderiam ser facilmente detectados ou benignos, eles começam a se infiltrar um pouco mais. Então, na prática, hoje nós já sabemos que no câncer de intestino o manejo de microbioma faz muita diferença para prevenir, para evitar a doença, mas fundamentalmente o manejo da microbiota ela ativa muito mais a nossa imunidade para a gente combater algumas malignidades. Ah, perfeito. Então, no perfil de paciente que você está acostumado a atender, você analisa a desbiose de todos esses pacientes? Na verdade, analisa o bolo fecal desses pacientes? Seria isso? Exatamente. A gente faz um teste de microbioma intestinal. Então, o teste de microbioma intestinal é um teste muito simples, tem vários locais que fazem isso. Hoje, laboratórios como Fleury e DASA, eles fazem, tem duas empresas muito boas que fazem, uma chama Bioma, que antes era o Bioma For Me, e tem o Biome Hub, que tem uma parceria com a DASA. Então, são duas empresas muito sérias que fazem essa análise. Basta como se fosse um cotonete, um NGS, que passa nas fezes, e aí você coloca dentro de um reagente, manda fazer análise, e esse NGS é um sequenciamento de nova geração, ele analisa todos os fragmentos de DNA que tem naquele cocô. A partir disso, ele consegue classificar e categorizar toda a população de espécies, e eventualmente, dependendo das técnicas, a técnica de 16S RNA, ele não chega em nível de cepas, mas umas técnicas como shotgun, né, ele consegue chegar em nível de cepa específica. Então, não é só a espécie, ele consegue saber a cepa específica daquela bactéria e as cepas fazem muita diferença em manejo. Uma mesma espécie pode ter uma cepa A ou cepa B e elas fazem papéis totalmente diferentes no nosso metabolismo. Perfeito. Então, assim, no paciente oncológico, tem essa discussão de a desbiose provocando, piorando o quadro, mas também da desbiose como parte do tratamento daquele paciente, do manejo.
A gente sabe, assim, eu sou nutróloga, trabalho com emagrecimento, e quando se fala em desbiose, acaba tendo muita coisa também falando sobre emagrecimento, qualidade de vida. Na prática, como que isso funciona? Porque a gente ouve que tratando com probióticos você pode ajudar no manejo do emagrecimento desse paciente. Isso faz sentido, Davi? Olha, eu preciso contar uma história de como começou essa questão do manejo dos probióticos, né? Hoje, quando a gente pensa em probiótico que tem na praça, né, nas farmácias, né, a gente está falando basicamente de Bifidobacterium e Lactobacillus em geral, né? Bifidobacterium e Lactobacillus começam no iogurte, no leite fermentado, né, kefir, enfim, e Saccharomyces boulardii, que é um fungo, né, que vem em muitas dietas tradicionais. Então, são dos alimentos. E começou a se observar que, dependendo dos alimentos, dependendo dos iogurtes, alguns estudos começaram a mostrar a evidência de benefício nesses pacientes. O fato é que, se a gente isola só a bactéria, será que é só a bactéria que está fazendo esse efeito? Ou será que é todo o contexto do substrato do leite, de outros elementos, da fermentação, dos derivados dessas bactérias, né? Então, como ponto de partida, se a gente quiser reflorestar um local, não necessariamente a gente precisa do organismo para ele fazer efeito. A gente pode precisar. Mas, quando a gente vai reflorestar um local, a fermentação gera produtos. A morte da bactéria gera produtos. É como se a gente estivesse repovoando, vou dar um exemplo esdrúxulo, colocando vacas. Digamos que a gente coloque vacas no local. A vaca é um organismo vivo. Ótimo, ele faz muito efeito. Mas quando a gente joga a vaca dentro de um contexto, ela pasta, não é verdade? Ela defeca, tem fertilizantes, tem todo um ecossistema. Ela morre, ela pode ser predada. Então, quando a gente insere o iogurte, por exemplo, ele tem todo esse ecossistema que vem junto. Vem o lactobacillus, o bifidobacterium, vem os MAMPs, que são os fatores que eles produzem, vem muitas vezes algumas proteínas que somente essas bactérias acabam produzindo e elas precisam produzir no meio do leite para poder fazer sentido e efeito. Então não é tanto aquilo que a gente está vendo, são todas as consequências do que a gente não vê. Eu gosto de brincar que o probiótico muitas vezes é a cereja do bolo. Porém, hoje nós temos probióticos de nova geração. Essas bactérias, eles têm propriedades farmacológicas. Então, hoje, nós já temos probióticos de nova geração e o efeito é impactante, mas claro que não chega a ser dentro de uma comparação com tratamento sistêmico, quimioterapia, medicamentos de fato, mas é um efeito mais proeminente. São bactérias que sozinhas, e são cepas específicas, elas têm efeito terapêutico de medicamento. Olha só. Então, na prática, né, eu entendo que se a gente for tratar uma desbiose, a gente precisa entender o que levou a essa desbiose. Se o ecossistema está frágil porque estão desmatando, a gente tem que parar de desmatar. Se o ecossistema está frágil porque existe uma população que proliferou em demasia versus outra população, a gente tem que equilibrar com competição ou com extermínio. Se está frágil porque já desertificou, a gente tem que ter um trabalho muito mais diferenciado, muito mais focado. E a gente tem que saber o que a gente está procurando. Nos pacientes oncológicos que estão em imunoterapia, o nosso objetivo é aumentar a sensibilidade à imunoterapia, principalmente inibidores de checkpoint, inibidores anti-PD1, anti-PDL1, em sua maioria. Entendi. Então, na oncologia, o tratamento da desbiose, o entendimento do quadro e o tratamento vai impactar no tratamento e no desfecho desse paciente? Totalmente, totalmente. Um exemplo disso foram as primeiras evidências que nós tivemos com relação ao omeprazol. Omeprazol e imunoterapia, e antibiótico também, mas antibiótico é menor quantidade das pessoas usam, mas omeprazol e imunoterapia, para quem não conhece, é um dos tratamentos mais avançados, ganhou o Nobel, acho que em 2017 ou antes disso, na medicina, por revolucionar o tratamento oncológico. Os pacientes com melanoma, eles tinham uma sobrevida péssima, e com a imunoterapia, hoje nós temos pacientes que estão há décadas usando imunoterapia, pacientes metastáticos em tratamento paliativo, eles voltaram a funcionar, voltaram à vida normal. E o que causa isso? Por que alguns pacientes respondem muito bem e outros respondem muito mal? Começaram a perceber, os estudos começaram a apontar que aqueles pacientes que respondiam muito bem, se eles usavam antibiótico ou usavam omeprazol,
e quando eu digo omeprazol, não é só omeprazol, pantoprazol, inibidor de bomba de próton em geral, eles de repente iam pior. E hoje nós temos 5 meta-análises que confirmam isso. Isso já está muito categórico, que inibidor de bomba de próton aumenta o risco da doença progredir em quem está usando imunoterapia. E eu ouso dizer que anula o efeito do tratamento. Por que isso acontece? Quem já teve aquário vai entender bem. Se muda o pH em meio ponto ou 1 ponto, começa a nascer outros organismos no aquário e os peixes começam a morrer. Quando você toma omeprazol, eu digo omeprazol, mas qualquer bomba de próton, você aumenta o pH do intestino em mais ou menos 1,5 ou 2. Aumenta. Sai de um pH de 3 para um pH de 4,5, mais ou menos. Esse aumento de pH, ele faz com que você mude o ecossistema do duodeno. E é no duodeno onde a gente tem o maior produtor de butirato, né, que é quase a base da cadeia alimentar. E algumas bactérias muito importantes no duodeno, que começam no duodeno, mas depois povoam o intestino, Arquemansia mucinífera, Faecalibacterium prausnitzii, todas essas bactérias elas começam a morrer. E esse butirato, esse pequeno fator do butirato, ele faz muito impacto no resultado final. Então, o pessoal começou a ver que omeprazol, inibidor de bomba de prótons em geral, causava desbiose e piorava a qualidade do tratamento. Ok, o que acontece se a gente der uma bactéria produtora de butirato? E aí começaram a fazer estudos com uma bactéria chamada Clostridium butyricum, uma cepa japonesa desenvolvida na década de 30, e essa bactéria tem o nome científico de CBM 588. Essa cepa, quando davam para os pacientes, eles perceberam um fenômeno. E foi publicado recentemente, esse ano, e no ano passado apresentado na ASCO, que é o maior congresso de oncologia mundial, um efeito em pacientes com câncer renal. Eles viram que a taxa de resposta desses pacientes sem a bactéria era de 25%, e a taxa de resposta com a bactéria subiu para 75%. Então você consegue tirar um tratamento que tem 25% de chance de dar certo para um tratamento que tem 75% de chance de dar certo, dando uma bactéria que produz butirato no duodeno. Isso é uma revolução, isso é uma mudança drástica da forma como a gente enxerga o tratamento. E não só isso, a gente tem visto essa evidência consistente em câncer de pulmão, em melanoma, câncer de rim, todos os tumores que envolvem imunoterapia. E eu digo mais, se a gente fizer imunoterapia de manhã, em jejum, a gente responde de 20% a 30% mais do que se a gente fizer imunoterapia de tarde. Essa evidência já é robusta, a gente já tem muitos estudos apontando isso. E a causa provável é que existe uma oscilação da microbiota intestinal pelo ciclo circadiano. Quando a gente está de manhã, em jejum, a gente tem mais butirato no intestino. E talvez essa seja a resposta pela qual responde-se muito melhor a imunoterapia de manhã em jejum. Nossa, que impressionante, hein, Davi? De verdade, muitos dados robustos, né? Pelo que você falou, até na ASCO, o maior congresso da oncologia. Tá, e aí pegando ainda o gancho do paciente, você falou dentro de um contexto de tratamento, mas existe evidência, e a gente fala muito aqui no programa sobre prevenção primária. Aquela pessoa que é saudável e que está nos ouvindo, porque quer permanecer saudável, quer ter um grau de longevidade com qualidade, né? Para esse perfil de pessoas saudáveis, hoje existe nível de evidência desse cuidado com a microbiota? Existe sim, e a gente sabe que isso é uma situação que muita gente tem procurado e buscado o atendimento em microbioma para bem-estar e qualidade de vida. E eu gostaria de trazer 2 cenários, na realidade. O primeiro cenário é aquele paciente saudável, que dorme bem, tem boa saúde, come diversificadamente e está bem, e gostaria de testar a microbiota, gostaria de ver se tem algo a mais que possa ser feito. Não tem sintoma nenhum de distensão, mas tá, beleza. Muitas vezes por curiosidade, né? Para esse perfil de paciente, é muito difícil a gente encontrar alguma situação mais complexa no intestino. A gente sabe que o intestino se conecta muito com o cérebro e muitas vezes esse perfil de paciente que é saudável e não tem nenhum sintoma intestinal, não faz tanto sentido a gente pesquisar a microbiota, afinal de contas vai vir uma informação e a gente pode eventualmente trabalhar ou não com essa informação, pode ser que ela não seja a principal. Entretanto, é muito difícil encontrar um perfil totalmente saudável. Existem pacientes que têm o eixo intestino-cérebro mais exaltado. Os neurônios do intestino,
eles são mais abundantes em número do que os neurônios no cérebro. A gente tem mais neurônio do intestino do que no cérebro. A diferença é que o neurônio do cérebro ele é cognitivo, ele fala com a gente, o intestino ele fala com a gente de outras formas. E esses neurônios intestinais, eles se comunicam com o cérebro através do nervo vago. Hoje a gente sabe que a serotonina produzida no intestino é muito mais potente. Existem estudos que mostram que são 100 ou 1000 vezes mais potente do que os neurotransmissores cerebrais. O próprio GLP-1 é produzido pelo intestino através da microbiota, triptofano, produzido pelo intestino. Então o intestino corresponde a um pilar muito importante para o nosso ciclo circadiano e para o nosso bem-estar geral. Pensando nisso, os pacientes saudáveis que me procuram, muitas vezes eu acabo pedindo o teste da microbiota, interpretando esse teste, porque é um teste muito técnico, para poder analisar de que maneira esse paciente pode estar pensando ou não com o intestino ou com o cérebro e de que maneira o intestino está afetando ou não o cérebro. Se essa relação do cérebro para o intestino é uma relação abusiva ou é uma relação saudável. Tem muita gente com muita força de vontade, mas acaba tendo uma relação abusiva com o próprio corpo. Em paralelo a isso, existem alguns pacientes doentes. Para esses pacientes doentes, inclui-se pacientes que têm alergias alimentares, inflamação intestinal, o intestino às vezes é muito sensível, e muitas vezes eu escuto esse paciente chegar e ele fala: nossa, Davi, eu parei vários alimentos e eu não consigo mais comer nada e eu só fico bem quando eu restringo muita coisa. E hoje a gente vê essa epidemia dos pacientes que restringem glúten, por exemplo. Não é que todo mundo tem alergia a glúten ou intolerância, é porque o intestino está mais inflamado, o intestino está mais permeável. Quando você queima a mão, várias coisas que você encosta ficam desagradáveis e você não consegue mais encostar, porque a mão está queimada. Se o intestino está inflamado, se o intestino está permeável, se o intestino está irritável, é muito importante a gente reconquistar essa camada de mucosa intestinal para deixar ele menos permeável. E a gente consegue tratar isso e revitalizar o intestino. Os primeiros estudos de microbiota intestinal em pacientes saudáveis analisaram um modelo animal que depois foi translocado para o modelo humano. Pegaram 2 ratos. Esses ratos receberam um transplante intestinal humano e um rato recebeu fezes de um indivíduo magro e outro rato recebeu fezes de um indivíduo gordo, obeso. E aí esses 2 ratos eles tinham o mesmo peso, começaram a comer a mesma comida. O rato, que recebeu a microbiota do magro, continuou magro. O rato, que era magro e recebeu a microbiota do indivíduo obeso, começou a engordar. E aí eles fizeram uma segunda parte desse experimento. Colocaram os ratos numa mesma gaiola, e rato é coprofágico, um come o cocô do outro, e eles viram que a microbiota do rato gordo, quando ele se alimentou dos cocôs, das fezes do rato magro, passou a melhorar, passou a mudar. E ele passou a ter uma microbiota mais saudável e, por consequência, uma redução do peso. Então existe um comportamento de busca baseado na microbiota. A gente, às vezes, gera um ciclo vicioso por conta da microbiota. Mas a microbiota geralmente não é o alvo primário, né? Em raros casos. Muitas vezes a gente tem que melhorar o estilo de vida, melhorar o sono, melhorar os hábitos alimentares, até porque hoje é muito difícil a gente pegar um paciente que tem uma boa diversidade alimentar, não é verdade? Perfeito. E aí, pegando o exemplo dos ratos, né, existe essa visão de que a microbiota pode levar ao desenvolvimento de patologias, ou é mais comum que patologias levem ao desenvolvimento de desbioses? Existem as 2 vias acontecendo ao mesmo tempo. Hoje, nós temos um grande desafio de melhorar os 2 lados. Então, precisamos tratar a doença, mas se você só trata a doença e a microbiota não melhora, você precisa tratar a microbiota, porque uma coisa acaba perpetuando a outra. Então não dá para a gente isolar esses 2 irmãos, né? A gente precisa tratar os 2 muitas vezes até juntos. Mas é muito importante uma estratégia de diagnóstico e individualizada. Do ponto de vista prático, o que eu faço? Eu costumo analisar se há alguma coisa muito evidente. Por exemplo, o paciente vem, não consegue perder peso, apneia do sono. A apneia do sono é uma coisa muito prevalente. Parassonias. O paciente tem microdespertares, ele tem um eixo intestino-cérebro que está bastante exaltado e o cérebro é muito exaltado. Então a gente vê microdespertares, movimentos periódicos dos membros inferiores. Se o indivíduo não dorme bem, não tem sono REM, não tem sono de fase 3, ele não consegue melhorar muitas vezes a microbiota. Então a gente melhora isso primeiro para depois testar.
Muitas vezes a gente tem alguns pacientes que têm uma alimentação muito restrita, muito restrita. E nesse caso, é óbvio que se a gente for testar, vai vir desbiose. Então, nada melhor do que a gente começar a diversificar um pouquinho a alimentação desse paciente, introduzir algumas fibras pré-bióticas, iniciar com alguns tratamentos em termos de microbiota, com bactérias também, mas pensando nessa desbiose para deixar esse intestino mais resiliente. Muitas vezes a gente pega paciente com intestino permeável. O intestino permeável é como se a gente estivesse numa parede fina. Então, de um lado está todo o cocô e do outro lado está a polícia vigiando, né, nossa imunidade. Com uma parede fina, a polícia acha que o cocô está do outro lado, passou para o sangue. E ele começa a inflamar, começa a reagir. Então a gente tem que aumentar, né, a espessura dessa camada de butirato, dessa camada de mucosa, deixar mais resiliente. A gente tem que diminuir a permeabilidade intestinal através dessas ecaderinas, dos desmossomos, que são moléculas de adesão, né, dessas células. Hoje nós sabemos que a abordagem de microbioma envolve não só uma tarefa multidisciplinar, mas envolve uma investigação aprofundada para a gente saber o que está acontecendo. Perfeito. E aí, lógico que nós estamos falando aqui de microbiota, de prevenção, e se fala muito das canetas emagrecedoras. Isso é um tema muito recorrente, acho que em diversas especialidades. E existe muito essa associação do uso de análogos do GLP-1 com alterações do trânsito intestinal, principalmente no início do tratamento, que é onde os pacientes mais relatam, às vezes, uma diarreia ou constipação. Como que esses medicamentos eles influenciam nessa saúde intestinal? É muito interessante porque depende muito do momento em que a gente testa a microbiota e do momento em que esse paciente está usando a caneta emagrecedora. Eu posso citar alguns estudos que surgiram mais recentemente e a evidência ainda é muito inconclusiva, mas a evidência final que a gente observa é que no final do dia, ao término de tudo, o paciente melhora a microbiota, fica melhor, fica mais saudável. E por que isso acontece? Isso acontece porque no início a microbiota piora. Esse paciente acaba ficando com gastroparesia. O que é isso? O estômago tem dificuldade de esvaziar a comida e esse estômago eleva o pH. Se a comida está lá parada, se tem suco gástrico parado, invariavelmente esse pH vai subir. E por consequência a gente vai ter a perda de butirato, que são aquelas bactérias que a gente falou que são muito boas. Essa perda de butirato vai acontecer no duodeno, a gente vai ter uma perda de boas bactérias transitoriamente. Mas, em consequência, esse paciente vai estar comendo menos. Esse paciente vai escolher melhor o alimento que ele vai comer, ele vai estar com uma mudança do estilo de vida e, a partir desse momento, diminuindo a compulsão alimentar, diminuindo a alimentação em geral, maior períodos sem comida no estômago, muitas vezes, durante a noite, às vezes, esse paciente vai ter uma transformação. Essa transformação vai reduzir o estresse oxidativo inflamatório, com o passar do tempo, menos gordura, com o passar do tempo, hábitos de vida saudável, e essa perda de peso com a mudança de estilo de vida vai culminar numa microbiota mais saudável. Então, no final do dia, hoje a gente tem visto as evidências do início, parece causar uma alteração do ecossistema intestinal. Existe uma mudança, a gente não pode dizer que é uma desbiose de fato. E ao final, a gente tem um ecossistema intestinal talvez mais saudável do que era antes. O que a gente precisa ficar atento é nesse intervalo em que o ecossistema está em desequilíbrio. É como se fosse uma era do gelo, não é verdade? Imagina uma era do gelo para melhor para os mamíferos. Precisa piorar um pouquinho para exterminar os dinossauros, para a gente poder ter os mamíferos prosperando na Terra. É mais ou menos isso que acontece. É uma transformação drástica do ecossistema que passa para um resultado melhor. Mas nessa transformação o paciente precisa de muito apoio. Perfeito. Então, assim, daria para dizer que não é a desbiose que leva à obesidade e nem o conserto da desbiose que vai emagrecer o paciente. É justamente o contrário. Os hábitos ruins desse paciente vão levar a uma disfunção nessa microbiota e melhorando esses hábitos, melhorando inflamação subclínica, marcadores e alimentação, a tendência é que essa desbiose, esse quadro também melhore. Seria nesse sentido. Exatamente, exatamente. E para melhorar, facilitar essa recuperação, ou se a gente não tiver tempo para esperar essa recuperação, a gente pode intervir nessa microbiota de forma mais assertiva, precisa e direta. A gente vê muita gente intervindo de formas ambíguas, né, de formas aleatórias, né? Toma um probiótico que deve melhorar
não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que Bifidobacterium e Lactobacillus eles têm algum efeito, mas é muito cepa dependente, cepa específico. A gente consegue fazer muito mais diferença com fibras pré-bióticas muitas vezes. Perfeito. Existem os pré-bióticos, os probióticos e os pós-bióticos. Acho que vale a pena a gente apertar uma tecla SAP aqui, para quem não é médico e está nos ouvindo, entender essas diferenças também, né, doutor? Com certeza. Isso é muito importante porque quando a gente fala sobre ecossistema, hoje nós sabemos que existem estruturas que fazem mais diferença no ecossistema do que seres vivos. Então, se você quiser reflorestar, se você quiser melhorar o seu jardim, a primeira coisa que você faz é adubar a terra, colocar matérias, muitas vezes inorgânicas, com alguns elementos. Esses são os pré-bióticos. São elementos inorgânicos, são elementos de substrato, são elementos que muitas vezes ajudam e facilitam o desenvolvimento de seres vivos. Então, esses são os pré-bióticos. Quando a gente utiliza pré-bióticos, a gente faz com que haja uma proliferação seletiva daquilo que a gente quer. Então, adubar o solo é como se a gente estivesse usando pré-biótico. Eu posso citar alguns, né? Tem a goma guar, que é um bom pré-biótico para aumento de butirato, tem Xós, tem Fós, tem vários oligosacarídeos que funcionam muito bem. Em geral, pré-biótico funciona nessa direção. Dependendo do ecossistema, esses pacientes podem quebrar muito rapidamente, fermentar muito e causar algum desconforto transitório no início, mas na maioria das vezes é seguro a gente dar fibras pré-bióticas, fibras em geral, substratos. Agora, os probióticos são bactérias vivas ou fungos vivos. São elementos vivos e a gente quer que eles estejam vivos. Esses elementos vivos nós podemos intervir com cepas específicas, como por exemplo eu comentei do Clostridium, né, Butyricum CBM588, ou a gente pode colocar consórcios, várias bactérias ao mesmo tempo, para que façam efeito terapêutico. Então, probióticos são organismos, em geral, vivos. Quando a gente fala sobre pós-bióticos, muita gente acaba confundindo pós-bióticos com probióticos. Pós-bióticos, eles se dividem em duas categorias. Primeiro, os probióticos que morreram, que são pasteurizados em geral, né? A gente sabe que a Arquemância mucinífera, por exemplo, que é uma bactéria extremamente marcadora de saúde, hoje ela tem os MAMPs, que é ela pasteurizada a 70 graus por 1 hora. Quando você pasteuriza a Arquemância, ela libera algumas proteínas, cápsulas, né, como por exemplo o AMUC 1100, que é uma cápsula, faz parte da parede da Arquemância, o P6 ou P9, né, que faz parte de um dos elementos que ela produz. Então, quando você pasteuriza, você tem elementos importantes. Eu gosto de brincar que é couro da vaca, por exemplo, não é verdade? O colágeno da vaca, ou eventualmente até o petróleo, né, derivado de animal. Agora, existem outros elementos que são produzidos por essas bactérias. Então, elementos produzidos por essas bactérias. Você pode pegar um iogurte, um meio de cultura, e lá viveu, né, Bifidobacterium e Lactobacillus. Você pode matar esses lactobacilos e esses bifidobactériums e você fica com esse meio onde ela viveu. Bactérias mudam a atmosfera, mudam o ambiente, mudam o ecossistema por conta dos dejetos, por conta dos metabólitos, por conta das mudanças. Então você está juntando todos esses elementos e eles também são chamados de pós-bióticos. Então tudo aquilo que é derivado ou da carcaça da bactéria morta ou do metabolismo daquela bactéria morta, a gente pode classificar como pós-bióticos. Muita gente chama de MAMPs também, os elementos que ela produz. Probióticos, elementos vivos, e pré-bióticos, geralmente são elementos inorgânicos que propiciam o desenvolvimento. Perfeito. Bom, e além disso, assim, é muito comum, pelo menos na minha prática, eu atendo muitos atletas. E, Davi, é muito assim prevalente a queixa deles com relação, às vezes, à distensão abdominal, porque, lógico, eles usam muitos carboidratos. A gente está falando de pessoas que treinam 3, 4 horas por dia, todos os dias, e vão usar 60, 90 gramas de carbo por hora nesses treinos diariamente. Esses alimentos, assim, tem grupos de alimentos que podem influenciar mais negativamente do que outros nessa saúde intestinal? Tem sim. E atleta é muito difícil, né? Porque geralmente o atleta de competição mesmo, né? Você vê que ele oscila muito, o corpo dele oscila muito. Então, quando ele está pronto para uma competição, ele está com baixo percentual de gordura, ele está muito bem preparado, ele está com força, mas quando ele não está em competição, ele ganha mais gordura, ele está de uma forma diferente, o organismo é diferente. E o grande problema é que quando você pega um indivíduo e coloca ele em estado de competição cronicamente, na minha visão isso faz mal para a saúde, isso não é bom.
porque você cria um estresse, uma oxidação, você cria uma disciplina alimentar que eu entendo que o atleta tem essa disciplina, mas pensando em microbioma, pensando em saúde, em longevidade, talvez isso não seja a melhor escolha para ele. Né? Deixar a gordura corporal sempre abaixo de 10% não é uma boa ideia a longo prazo. Pensando nesse sentido, a maioria dos atletas que eu vejo, eles vêm com o intestino permeável. Eles não vêm com o intestino irritável, alguns até vêm, mas eles vêm com o intestino permeável. O que quer dizer isso? Quer dizer que as células do intestino, que deveriam estar bem aderidas, com uma camada de muco em cima, ou seja, um solo que está muito bom, com uma boa camada de substrato e terra, esse solo ele está assoreado, esse solo está pobre. Juntando a isso, aquela alimentação muito restrita, muito singular, bem pouco diversa, esse paciente começa a sofrer com isso. O eixo intestino-cérebro fica muito forte e aí qualquer coisa que você coloca acaba fermentando mal, porque ele não tem biodiversidade, acaba batendo muito forte, porque ele não tem a camada de terra que deveria fazer um buffer nisso, e acaba inflamando o intestino e acaba tendo distensão. Então, cada caso é um caso, obviamente, mas quando a gente analisa os atletas, principalmente atletas crônicos, que ficam longos períodos em preparo de treino, então fazem várias provas ao longo do ano, fazem muitas provas ao longo do mês e criam essa situação de estresse físico por longos períodos, esses atletas eles vêm muito inflamados, eles vêm muito doentes, muito parecido com o que o indivíduo tem durante uma quimioterapia. Eles vêm com aquela fadiga mental, eles vêm com aquele pensamento turvo, e isso só melhora quando ele faz exercício, porque, por incrível que pareça, o exercício acaba desinflamando transitoriamente e ele se sente um pouco melhor. Mas esse indivíduo, muitas vezes, ele precisa relaxar um pouquinho mais. E até com relação aos marcadores neurológicos, né? Porque você tem, durante o exercício físico, estímulo de adrenalina, noradrenalina, serotonina e beta-endorfinas, que vão elevar a cognição daquele atleta temporariamente. Mas, nesses casos, também seria interessante pensar numa prevenção primária, dado que é um atleta, às vezes está se preparando num ciclo de 8 meses para fazer uma prova longa de Ironman, e a gente consegue antever que talvez ele tenha, por ter um histórico já de ter tido no passado, já está ali com algum sintoma inespecífico, tem como fazer essa prevenção primária? Tem sim. E eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo agora são atletas de elite, são pessoas que fazem muito exercício e talvez eu fale uma coisa que não seja tão popular para essas pessoas que estão nos assistindo. Mas a primeira coisa que eu procuro orientar os meus pacientes é avaliar se de fato o exercício está sendo para a saúde ou se o seu corpo está servindo ao exercício. Afinal de contas, quem que é o dono de quem? E quando a gente começa a refletir sobre isso, muitas vezes alguns pacientes falam que o exercício serve como um remédio. O exercício funciona para trazer esses neurotransmissores, essa dopamina, essa serotonina, essa adrenalina que ele precisa terapeuticamente. Muitas vezes o exercício acabou virando um medicamento para tratamento do transtorno de ansiedade, tratamento de hiperatividade. A gente precisa diagnosticar exatamente o que está acontecendo para ver quem é o dono de quem. Digamos que a gente passou por essa etapa e o indivíduo está fazendo exercício e como a gente pode fazer para melhorar isso. Eu costumo passar para esse indivíduo algumas fibras pré-bióticas. E na minha experiência, a goma guar tem sido um bom aliado em doses baixas. A gente sabe que para esse indivíduo, goma guar em doses altas, né, acaba trazendo alguns efeitos adversos indesejados. Então, dose baixa, produtores de butirato, probióticos que produzem mais butirato, alimentos que melhoram a formação de butirato, isso tende a ajudar um pouco mais. Até porque esses atletas eles acabam ingerindo carboidratos de alta metabolização dos períodos de treino. E esse carboidrato ele pode piorar um pouquinho mais essa distensão e essa fermentação ruim. Então, introduzir um pouquinho de fibras pré-bióticas, introduzir um pouquinho de lactobacilos nesses casos, e algumas cepas específicas, lactobacilos rhamnosus, algumas cepas, por exemplo, a GG, muitos lactobacilos, como por exemplo o P9, também age no sistema nervoso central, eles podem ajudar nessa comunicação do eixo intestino-cérebro e pode melhorar muito. Mas um ponto que eu sempre falo para os atletas, todo atleta é muito disciplinado, todo atleta ele consegue ignorar os estímulos do corpo para parar, para continuar seguindo. E aqui que está um ponto. O intestino, ele tem mais neurônio do que o cérebro. É o irmão do cérebro. E o intestino não fala com a gente diretamente. E se a gente quiser, a gente consegue fazer com que o nosso cérebro tenha uma relação abusiva com o nosso intestino. Ele suprime, ele omite, ele não conta, ele esconde.
de fato é essa a relação que a gente quer no nosso corpo? Né? É isso que a gente quer edificar? Então a minha sugestão, a minha dica é passe a escutar um pouco mais do seu intestino, passe a ouvir um pouco mais da sua saúde e um pouco menos do que o seu cérebro está te falando para fazer. Né? Passe a ouvir mais o seu corpo. Quem sabe dessa forma a gente consegue flexibilizar um pouquinho mais a alimentação, a gente consegue respeitar mais a vontade do nosso metabolismo e, de fato, testando, analisando, a gente consegue entender, afinal de contas, onde a gente pode melhorar o metabolismo do nosso indivíduo. Perfeito. E você falou muito, então, sobre esse eixo intestino-cérebro, dessas ligações dos neurônios, a quantidade. Falou também da questão da resposta aos imunobiológicos no tratamento para o câncer. E a gente ouve falar muito também de como o intestino ele tem uma participação importante na imunidade sistêmica, né? Como que isso se dá? A principal ferramenta, o principal mecanismo acontece abaixo dessas camadas epiteliais do intestino. Então nós temos uma camada de bactéria, uma camada de muco, tem todas as velocidades do nosso intestino. Embaixo disso nós temos as células parietais do nosso intestino. E se elas estiverem bem coesas, né, abaixo disso nós temos as nossas células imunes. Essas células imunes envolvem células dendríticas, linfócitos, macrófagos, uma série de comunidades de vigilância imunológica para impedir que haja translocação. Primeiro ponto que acontece é que quando o nosso intestino está permeável, e síndrome do intestino permeável acontece em muita gente, a gente sabe hoje que o FDA acabou de colocar como genotóxico, né? Aumenta a permeabilidade intestinal aos adoçantes. Então, quando isso acontece, existe essa permeabilidade, o que ocorre é que essas células imunes começam a reconhecer algumas bactérias do intestino como patogênicas. E o que elas fazem? De início, elas criam um sinal inflamatório. A gente começa a ter a liberação de macrófagos, começa a ter um cenário muito mais permeável, justamente para poder translocar essas células imunes mais perto do intestino para combater o agente inimigo, que na verdade não é nenhum agente inimigo, é só porque o intestino ficou mais permeável. E aí você começa a ter uma liberação de citocinas inflamatórias, uma imunidade muito mais humoral em termos de citocinas, ativação de fator complemento e muito menos celular. Isso faz com que crie um estado inflamatório. E mais do que isso, muitas vezes essa desbiose ativa um estado alérgico também. O paciente fica hiperreativo, mais alérgico, mais inflamado, dorme pior, começa a piorar a alergia. Tem muitos estudos que associam, inclusive, doenças de pele com desbioses, doenças neurológicas com desbiose. O resultado final é que esse indivíduo fica muito inflamado. Então, como que a gente melhora isso? Tem que diminuir a inflamação? Tem que dar para ele mesacol? Tem que dar para ele algum corticoide, né? Não, na realidade o que a gente precisa fazer é fechar essa porta que comunica o intestino para o sistema imune, de forma que o sistema imune pare de atacar aquilo que não deve ser atacado. Então a gente precisa deixar mais robusto essa microbiota. Então é uma série de medidas que a gente precisa fazer. Eu acho que, de fato, hoje a gente sabe que a imunidade está diretamente ligada ao intestino por essa sobrecarga, né? Então a gente acaba tendo uma imunidade muito mais TH2, humoral, citocinas inflamatórias, liberação, inflamação, do que eventualmente uma imunidade celular. E do mesmo jeito também, do mesmo jeito que a imunidade ela vai ser influenciada negativamente por esse quadro de desbiose, a gente também tem a possibilidade de uma melhora de imunidade nos quadros de saúde intestinal, seria... Com certeza, com certeza. Você melhorando... eu gosto de brincar muito que se você tem menos trote no 190, você tem mais polícia disponível para quando precisa. E o intestino, quando está inflamando, é um monte de trote, porque ele está combatendo algo que não deveria combater, que não existe lá. E esse paciente que tem o intestino permeável, inflamado, concorda que não é qualquer alimento que ele vai absorver bem? Não é verdade? Qualquer alimento, de repente passa um antígeno de lactose, passa um antígeno de camarão. Ele não tem alergia a camarão, não tem alergia à lactose, mas o sistema imunológico está tão ressabiado que ele vai pegar o primeiro indivíduo que ele achar que é o bandido, ele vai pegar. Então, a gente precisa, de fato, deixar mais robusto, né, essa camada intestinal. Perfeito. Doutor Davi, excelente. Acho que a gente tem muito tema ainda para conversar. É muito interessante falar sobre algo que perpassa tantas áreas, né? A gente falou de atleta, a gente falou de emagrecimento, falou de pacientes oncológicos, né? E tudo isso indo para o mesmo lugar, para essa mesma equação de saúde intestinal.
Então, obrigada pela sua participação. Eu queria que você deixasse concatenasse, eu acho que seria a melhor palavra, o que foi esse episódio, quem está nos ouvindo, como que essa pessoa pode ou deveria olhar para a saúde intestinal. Olha, Dani, muito obrigado pelo convite, te agradeço. E para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu gostaria de convidar vocês a explorarem esse universo que está dentro do seu intestino, que tem mais neurônio do que o seu cérebro e que muitas vezes não se comunica tão bem quanto o nosso próprio cérebro cognitivo. Esse ecossistema é a nossa microbiota intestinal, que faz muita diferença na saúde metabólica, no câncer e no nosso bem-estar, na nossa longevidade. Então, precisamos olhar para isso, precisamos estar atentos a isso para que a gente possa ter uma saúde integralmente boa e equilibrada. Perfeito. E onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Bom, meu Instagram é drdaviliu, Dr. Davi Liu, e eu tenho meu consultório. Está lá o contato do meu consultório no Instagram. Eu confesso que eu não me movimento muito nas redes sociais, mas quem quiser me procurar, fica à vontade para buscar por lá. Muito bem. Então, muito obrigada novamente. E esse foi mais um Orlecast, esse projeto que tem como objetivo trazer informação de qualidade, pautado na ética, na ciência, para conhecimento geral da população e combater aí desinformação, combater fake news e tudo isso que a gente tem hoje de pseudociência. Obrigada.